Romanos, capítulo de número 11, você já encontrou, vamos orar. Amado Deus, glorioso Pai, nós louvamos e bendizemos ao Teu santo nome. Diante do Senhor quero colocar minha vida e pedir que o Senhor possa falar ao nosso coração agora, nessa noite. Como foi de manhã, Senhor, a Tua presença foi tão maravilhosa aqui na igreja, nos nossos corações. E eu peço que assim seja, agora à noite, Pai. Usa a minha vida, acerta, meu Deus, o alvo, em nome de Jesus. Amém e amém. Romanos, capítulo de número 11, versículos 25 a 36, vai dizer assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também, outrora, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém e amém. Glórias a Deus. Sabe, irmãos, na quinta-feira, até falei um pouco sobre isso, aqui no culto da manhã, falando como a comunhão, o relacionamento, hoje de manhã falamos de relacionamento, como o relacionamento entre os irmãos pode trazer as bênçãos de Deus e como Deus pode falar conosco. Na quinta-feira, ali na casa do pastor Geraldo, na nossa reunião, tivemos um tempo muito maravilhoso e ali surgiu uma pergunta que nós fizemos: qual o motivo, qual o objetivo da nossa vida? Qual o objetivo? O Senhor nos chama, e qual é o objetivo das nossas vidas? E ali nós, debatendo, conversando, meditando, nós falamos: o objetivo da nossa vida é viver para Cristo. Esse é o objetivo da nossa vida, do cristão, viver para Cristo. Há um objetivo. Eu e você temos um objetivo. Às vezes nós temos objetivos de vida, nós buscamos algo na nossa vida através da nossa profissão. Sempre temos um objetivo na vida. Mas nós sabemos que para alcançar este objetivo da nossa vida, há algumas coisas que precisam ser feitas para que nós possamos chegar àquele objetivo. Você está lá na sua empresa, no seu trabalho, estudando, tendo filho, e você tem um objetivo. Às vezes, aqui me veio à cabeça agora, talvez você tenha um sonho para o seu filho, que ele seja um médico. Só que para que ele alcance esse objetivo, algumas coisas precisarão ser feitas, ser realizadas nessa vida, para que este objetivo seja alcançado. Assim também, amados irmãos, com o objetivo que Deus tem para cada um de nós, que é realmente nós vivermos para Cristo, nós também precisamos fazer, nós precisamos levar em conta
que nós precisamos realizar algumas coisas nas nossas vidas para que cheguemos a alcançar este objetivo. Para que nós efetivamente, verdadeiramente, estejamos vivendo para Cristo, para Ele. Nós precisamos fazer muitas coisas. Por quê? E é isso que eu quero meditar aqui essa noite. Nós precisamos alcançar esse objetivo. Há um chamado de Deus nas nossas vidas, e nós precisamos alcançar este objetivo. Mas às vezes nós achamos que nós, sendo levados pela maré cristã, nós vamos alcançar esses objetivos. E às vezes não é bem assim. Então, por quê? O que nós temos que fazer? Uma das coisas que nós precisamos levar em conta, que nós precisamos fazer muitas coisas para alcançarmos esse objetivo de viver para Cristo, é que o pecado nos tornou em pessoas imperfeitas. A palavra de Deus aqui em Romanos, e hoje eu quero me ater ao livro de Romanos, diz que todos pecaram e destituídos foram da presença de Deus, da glória de Deus na sua própria vida. Quando Deus nos criou, Ele, lá no Éden, quando foi criar o homem, disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus habitava no homem, e Deus habitando em cada um de nós, nos fazia perfeitos. A presença de Deus que traz perfeição para o homem. A glória de Deus na vida do homem que traz perfeição para o homem. Às vezes nós achamos, como a palavra de Deus diz, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial, que através de alguns esforços, que nós possamos fazer, nos tornará perfeitos. Mas o que nos torna perfeitos, amados irmãos, é a presença de Deus em cada uma das nossas vidas. Só que quando pecamos, esta imagem de Deus, alguns dizem que foi perdida, outros dizem que foi desfocada. Eu acredito até que ela se desfoca completamente das nossas vidas, porque ainda existem valores no homem. Ele não se torna um imoral, um amoral. Ele pode até chegar lá, mas efetivamente a imagem de Deus nas nossas vidas, ela foi corrompida através do pecado. Uma pessoa pode ser boa aos olhos dos homens. Uma pessoa pode ser amável aos olhos dos homens, justo aos olhos dos homens. Mas às vezes, perante os olhos de Deus, é um crápula. Num domingo de manhã eu passei um desenhinho aqui do senhor cara legal, que ele achava que pelas suas atitudes ele já tinha ganho o céu. E aí foi mostrando para ele, através dos 10 mandamentos, quão longe ele estava do Senhor e da imagem de Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é isso, que o pecado nos transformou em pessoas imperfeitas. Olha, se você voltar um pouquinho a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 1, versículo de número 7, você vai ver uma coisa maravilhosa aqui que a palavra fala. Romanos 1,7 diz assim, olha: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, que foram chamados para serem santos. Há um chamado nas nossas vidas. Nós somos chamados por Deus para sermos santos. Outro dia também, num domingo de manhã, os santistas aqui ficaram tudo alegres. Que coisa, não é? Oh, meu Deus. Esse é um chamado celestial, ser santo. Não estou falando dos santos que ganhou o campeonato hoje. Nós somos chamados para sermos santos. Antes de sermos chamados para ganhar vidas, nós somos chamados para ser santos. Porém, o pecado ele nos estragou. Lá em Romanos mesmo, 1,28, se sua Bíblia estiver aberta, é só ir um pouquinho para frente, você vai ver aí: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o relacionamento com Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Olha só que coisa louca!
As pessoas no pecado, elas se acham às vezes muito cultas. Às vezes elas podem se achar inteligentérrimas, acima da média. Mas perante Deus tem uma condição mental reprovável. Que coisa, não é? Que coisa. A imagem humana é uma coisa, mas os olhos de Deus são outra coisa, completamente diferente. Há um chamado para sermos santos. Há um chamado para vivermos para Jesus. Mas nós precisamos reconhecer isso. O pecado nos estragou. O pecado estragou a coroa da criação. Sabe que nós não somos a obra-prima da criação. Muitas pessoas pensam que o homem é a obra-prima da criação. O livro de Jó mostra que a obra-prima da criação é o hipopótamo, o behemote. Ele é a obra-prima da criação. Nós somos a coroa da criação. Nós estamos acima da obra-prima do Senhor, né? Só que isso que Deus coroou, o pecado estragou. Então a primeira coisa que nós precisamos entender neste caminhar para vivermos para Cristo, vivermos para o Senhor, é que o pecado nos tornou pessoas imperfeitas. A perfeição de Deus, ela desapareceu de cada um de nós. E como todos nós experimentamos o pecado algum dia nas nossas vidas, todos nós temos imperfeições nas nossas vidas. E nós precisamos andar de volta para a perfeição. Este é o convite do Senhor. Sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ou seja, Ele diz, anda para mim. Sabe, meus irmãos, a gente tem que procurar a cada dia as imperfeições das nossas vidas. Porque, muitas vezes nós achamos que nós somos perfeitos. Que nós vamos à igreja, não é? Que nós entregamos dízimo, que damos ofertas, que fazemos as nossas orações, lemos às vezes a palavra do Senhor com toda a vontade, mas ainda assim existem imperfeições em nós, que precisam ser colocadas nas mãos de Deus. Amém, querido? Esse é o primeiro ponto, o primeiro evento que nós precisamos assumir nas nossas vidas para chegarmos ao objetivo da nossa vida, que é viver para Cristo. Reconhecer as nossas imperfeições. Por quê? Porque muitas pessoas caem na esparrela do inferno, do diabo, de que não servimos para mais nada e que Deus não nos quer mais por causa do pecado. De que não servimos para mais nada. Essa é a grande mentira que o inferno coloca na vida das pessoas que caem. Porque a palavra de Deus diz assim, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. A palavra também diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E muitas vezes quando uma pessoa cai, que a sociedade a acusa, que às vezes a igreja a acusa, que às vezes não serve mais para a igreja, mas continua servindo para Jesus Cristo, amém? E às vezes o inimigo fica na orelha, na mente desta pessoa, dizendo, você não presta para mais nada. Talvez você tenha experimentado isso algum dia, talvez você esteja vivendo isso, neste exato momento agora, que talvez você fraquejou, talvez você tropeçou, talvez você está debaixo de uma acusação do inimigo, mas isso é mentira, porque a palavra de Deus diz em Romanos 11, 29, e eu convido você a abrir aí em Romanos 11, 29, que nós acabamos de ler isso, porque aqui desfaz-se a mentira do inferno, dizendo que você não serve para mais nada, porque a palavra diz aqui que os dons e a vocação são irrevogáveis. Aleluia! Mesmo nos tornando pessoas imperfeitas, que o pecado estragou e estragou muito, mesmo tendo aos olhos de Deus uma condição mental reprovável, Deus ainda leva em conta que um dia Ele te chamou. E Ele te deu dons. E Ele te deu um chamado para ser santo. Não é irrevogável. Deus nunca... É irrevogável, perdão. Não é revogável. Deus continua nos chamando para ser santos. E Ele continua colocando à disposição nas nossas vidas
todos os recursos para que nós sejamos santos. Então, se por um lado, em primeiro momento, nós precisamos entender que nos tornamos imperfeitos, nós precisamos entender também, amados irmãos, que o Senhor continua nos querendo. Ele continua te querendo. Mesmo com todos os teus erros, mesmo com todas as suas situações, continua te querendo. E há um objetivo ainda na tua vida, que é viver para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E Ele então tem todos os recursos para que isso venha acontecer. Eu e você não temos recurso algum. Não temos recursos. As nossas ferramentas estão estragadas. Elas se tornaram imperfeitas. As nossas forças, as nossas habilidades pessoais se tornaram imperfeitas. E neste caminho de restabelecimento da imagem de Deus nas nossas vidas, esforço humano nenhum tem valor. Não existe mérito em nós, todo mérito está em Jesus Cristo. Todo o mérito está no Espírito Santo de Deus. É por isso que algumas pessoas, elas patinam nesta tentativa de serem melhores, de se tornarem perfeitas, porque estão tentando se recuperar com as suas ferramentas, mas elas estão estragadas. Não existe mérito em nós, não há força, mas em Cristo há. Em Cristo há. E é nele que nós vamos encontrar esta santidade de vida. O que é ser santo? Romanos 2:29 ainda vai dizer assim: porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão, a verdadeira, é aquela que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo reconhecimento não procede dos homens, mas sim de Deus. Nós sabemos que os judeus, eles se orgulham de fazer a circuncisão. A circuncisão foi dada por Deus ali para Abraão. E todos os meninos, o sexo masculino, cortam a carne do prepúcio, os judeus. E aquilo para eles, aquela marca na carne deles, é para eles um sinal de orgulho. Como se ali a circuncisão da carne, ela abrisse as portas do céu e nada mais precisasse fazer. Aqui Paulo diz, olha, a verdadeira circuncisão é aquela que é do coração, que é feita pelo Espírito, não é pela letra, não procede dos homens, mas procede de Deus. Quando Samuel entra na casa de Jessé, e olha os filhos de Jessé todos circuncidados, todos eles tinham passado pelo ritual aos 8 dias de vida, circuncidados da carne do seu prepúcio, e ali então Samuel olha a beleza do mais velho, e Deus fala assim, não é este, pode ter uma marca na carne, mas nós precisamos, na verdade, sermos reconhecidos e aprovados por Deus. Quando o diabo subiu de circular, de rodear a terra, e orgulhosamente se coloca na presença de Deus para acusar os homens, dizendo que nenhum justo havia sobre a terra, que todos eram dele. Deus diz assim, não, você se engana. Já olhou para o meu servo Jó? Já olhaste para o meu servo Jó, em quem a minha alma tem prazer? Na minha alma há prazer? É isso que nós precisamos obter, a aprovação dos olhos de Deus. É essa aprovação que nós precisamos buscar. O ser santo é isso. O nosso chamado para ser santo não é um chamado para ser piedoso, assim no sentido de ser caridoso, de dar muitas esmolas. Piedoso sim, caridoso é melhor o termo que eu queria usar. O chamado para ser santo não é para falar com uma palavra mansa, com um tom de voz agradável a todos, que pareça um anjo quando fala.
Ser santo não é ir colocar a sua melhor roupa e estar indo para a igreja, levantar as mãos para os céus e cantar louvores. Ser santo é quando Deus olha para mim e para você e um largo sorriso lhe vem no rosto. Ao olhar para mim e para você, que não vê roupas, que não vê a quantidade de dinheiro que foi colocada na salva, mas que olha para o meu e para o seu coração, ele se alegra. Se alegra de ver que nós estamos retornando para a imagem e semelhança dele. Mesmo com muitas imperfeições, mas ele vê ali a marcenaria aberta. Ele vê ali o Cristo trabalhando no nosso coração. Ele vê as ferramentas do Espírito Santo dentro da nossa alma, ali pronta, preparada, e o Espírito de Deus trabalhando na nossa mente, nos nossos valores, na nossa língua, nos nossos olhos, nas nossas imperfeições, as quais nós as reconhecemos perante o Senhor. Reconhecemos dizendo, eu quero assumir este chamado para a minha vida de ser santo, mas com todas as minhas imperfeições, reconheço que tu tens um chamado, mas as minhas ferramentas, elas estão estragadas. Portanto, ó Espírito de Deus, aqui está o meu coração, circuncida-o, circuncida-o. É Deus que pode fazer isso nas nossas vidas. E este é o caminho, então, que nós vamos fazer para chegarmos a vivermos para o Senhor. Meu querido, minha querida, o objetivo de Deus para você, que é muito maior do que o teu objetivo para você mesmo, é que você viva para Ele. Viver para Ele. Se você tem um objetivo de ser um bom profissional, você o será vivendo para Ele. Se você tem um objetivo de ser o melhor pai sobre a terra, você o será vivendo para Ele. Se você tem o objetivo de ser a melhor mãe, você a será vivendo para Ele. Com as ferramentas dEle. E esse processo é o que está dizendo aqui, como que ele se dá. No versículo 36, ele começa dizendo assim, porque dele. Por que dele? Essa palavra dele tem dois significados. Ponto de origem e posse. Se você quer, meu querido, restaurar a imagem de Deus na tua vida, você precisa colocar um ponto inicial nesse processo. E esse ponto inicial é ser dele. Ser dele. Me lembro quando estudava física no colegial, hoje se chama ensino médio. Ali, quando você vai estudar física, movimento acelerado, movimento retilíneo, sempre tem um ponto de origem. Amém? Falei com o engenheiro aqui, então não estou. Tem um ponto de origem. A nossa vida de restituição da glória de Deus, da imagem de Deus, tem um ponto de origem. É ser dele. Antes, amados irmãos, de vivermos para Ele, nós precisamos ser dele. Nós precisamos ser dele. E todas as coisas que vamos empenhar nas nossas vidas daqui para frente, tem que começar nele. Nele. Não adianta empenharmos as coisas sozinhos, porque a nossa vida não é mais independente. O pecado, a grande imperfeição do pecado, é colocar na minha e na tua mente que nós podemos fazer as coisas sozinhos. E nós não podemos. Você pode conseguir muito dinheiro sozinho, mas ele não valerá para nada para você. Ele fugirá pelos vãos dos teus dedos, se não estivermos nele e se não formos dele. Quantos grandes profissionais conheço, que são excelentes profissionais, mas são frustrados. Por quê? Porque conquistaram o mundo, mas vieram perder a sua alma. Hoje de manhã nós falamos sobre relacionamento, e em 1 João, no capítulo de número 1, vai falar exatamente isso. Aonde
a koinonia, a comunhão e os relacionamentos vão nos levar? A realização de vida, a alegria completa, a alegria absoluta. Porque, meu irmão, todos os projetos que começam nele vão frutificar. E nós vamos nos realizar. Muitas coisas das nossas vidas, elas falem e não dão em nada, porque o ponto de origem não foi Cristo. Nós fomos sozinhos nesse negócio. Nós fomos para a guerra sozinho. Israel, quando ia para a guerra, o rei procurava o sacerdote e perguntava: podemos ir para a guerra? O Senhor irá conosco? Moisés, quando Deus disse: um anjo irá com vocês, ele disse: se o Senhor não for conosco, eu não sairei deste lugar. O Senhor pode riscar o meu nome do livro da vida, mas sem o Senhor eu não dou um passo na nossa vida. Isso é ser dele. Eu não vou dar um passo na minha vida se o Senhor não for comigo. Muitos dos nossos projetos, eles já nascem falidos, porque eles nasceram no nosso coração e não no coração de Deus. Muitos projetos são falidos porque nasceram na nossa mente e não na mente de Cristo. Então, amados irmãos, para conseguirmos os objetivos das nossas vidas, nós precisamos, o primeiro passo é ser dele. Tudo começar nele. Ah, se aquele projeto que você tanto queria, se você tivesse colocado Jesus Cristo nele, talvez teria dado certo. Talvez até fosse a vontade de Deus. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente pode chegar na presença de Deus e pedir perdão para Ele e falar assim: ah, Deus, perdão, porque eu entrei num projeto que não era a tua vontade. Ah, se fosse a tua vontade teria dado certo. E aí Deus te responde assim: mas era a minha vontade. O grande erro foi que você não me levou junto. Quantos projetos de Deus nas nossas vidas faliram porque simplesmente fomos sozinhos? Não era dele o nosso coração. O projeto era dele, mas o nosso coração não era dele. O nosso coração estava em outras coisas. Eu sempre falo para os irmãos, nós estamos aqui nos reunindo toda quarta-feira com os pastores, toda quinta-feira com os irmãos do discipulado. Olha, se isso que nós estamos fazendo objetiva aumentar a igreja, faliu o projeto. Esse encontro nosso de quarta e de quinta-feira, o objetivo dele é nos transformar à imagem e semelhança do Cordeiro de Deus. Às vezes nós fazemos os nossos projetos evangelísticos querendo aumentar a igreja. E Deus lá está preocupado com o número de membros da igreja. Deus está preocupado que aquelas pessoas entreguem sua vida a Ele. A igreja que for é com aquela pessoa. É que às vezes os nossos projetos evangelísticos, eles mais parecem com propaganda da igreja. Nós não colocamos Ele. Nós tem que ser dele. Primeiro ponto, meu querido. Você é dele. Você já é dele. Tua vida pertence a Ele. Teus projetos começam nele. O objetivo é viver para Ele. Mas o para começa nele. Começa sendo dele. Para depois, ele diz aqui no versículo de número 36, continua dizendo: porque dele e por meio dele. Opa, o primeiro ponto é ser dele. O segundo ponto é por meio dele. Toda transformação verdadeira só vai acontecer por meio dele. Como eu disse, nossas ferramentas estão estragadas. Só Jesus pode nos transformar. Sabe, amado, quero falar uma coisa para você. Você que não sabe o que acontece contigo, eu já passei por isso na minha vida. Quando uma pessoa chega para você, uma pessoa que está de perto, que gosta, que te ama, e fala para você: mas pelo amor de Deus, de novo, você precisa mudar isso. Você precisa mudar esta situação. Você precisa mudar esse teu jeito. E você reconhece, realmente preciso. E você muda uma semana, e depois volta a ser tudo igual.
E aí você fala, não sei porquê, já voltei a ser igual. Sabe o que acontece? Você está mudando com as suas ferramentas. Você precisa mudar com as ferramentas de Deus. Amém? É por isso que não há mudanças, elas são temporárias. Porque você muda com as suas forças. Você não está por meio dele. É nele. Porque dele e nele. É nele que vão ter as transformações das nossas vidas. É por isso que você não muda, ou muda temporariamente, porque você quer fazer transformações por si só. Você precisa, sabe fazer o quê? Você precisa se render aos pés do Senhor Jesus. Porque Ele sabe aonde mexer. Ele sabe aonde apertar. Eu me lembro que eu fui uma criança cheia de furúnculos. Ah, como dói, já teve furúnculo? É ruim, né? E lá na minha terra tem um negócio chamado carnegão. Você já ouviu falar de carnegão? Olha aí, o pastor Hamilton conhece. Aqui em Campinas não tem esse negócio, carnegão não existe. Né? A minha esposa disse, mas eu já vi o carnegão. Também? Então ele existe, eu não estou louco. Aleluia! Eu lembro aqueles meus furúnculos. E a minha irmã me pegava para apertar, para tirar aquele negócio, e ela apertava, e apertava, e apertava, e eu gemia. Ela falava, eu não posso parar enquanto o carnegão não sair. Ai, como doía. Deus sabe tirar o nosso carnegão. Ele sabe aonde apertar. Às vezes dói, às vezes é complicado, mas Ele sabe aonde apertar. E o carnegão sai. Mas às vezes a gente quer tirar o carnegão. Desculpe, meu irmão, foi a única comparação que me veio à cabeça agora. Furúnculo. Me perdoe. Podia ter sido, foi boa? Obrigado. Né? Podia ter sido uma coisa um pouco mais agradável. Mas é por meio dele. Por meio dele. Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, ele faz um convite: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo, o meu fardo, porque o meu jugo é suave. Você sabe o que é jugo? Jugo é uma peça feita em marcenaria. É aquela peça de madeira que é conhecida aqui no Brasil como canga, que se coloca aqui na cerviz do boi. Cerviz não é fronte, cerviz é nuca, tá? Que é colocado na cerviz do boi. E com aquela peça de madeira, você dirige o boi para onde quer que você precise ir. Porque o boi tem uma força descomunal. Se você pegar na orelha dele e tentar virar ele, você não... Meu amigo, não vai dar. E quem pega touro na unha, eu não sei quem que é louco. Né? Mas com o jugo, você dirige ele. Jesus estava falando sobre isso. Há uma história, não é bíblica, que fala a respeito dessa passagem. Eu acho maravilhosa. Porque Jesus, ele fez esse chamado. Na marcenaria de José fazia jugo. Eles faziam jugo. E a história diz, eu não sei se é verdadeiro ou não, mas é bonita, eu vou contar. Que diz que se chegava na marcenaria de José para comprar jugo, e ao comprar jugo, eles falavam para José assim: mas eu não quero o que o Senhor faz, eu quero o que o seu filho faz, porque o jugo é suave, o jugo dele não machuca os meus bois. Meu querido, o fardo de Jesus é leve, o jugo é suave, o carnegão sai sem muito esforço. E é por meio dele que as coisas vão ser transformadas. Começa sendo dele, continua sendo vivendo nele, para chegar no para ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O nosso objetivo é ser para ele. Mas antes nós precisamos passar por dele e nele. Você já é dele. Sendo dele, você está vivendo nele.
Você já está pronto para viver para Ele? Às vezes nós fazemos o inverso. Nós vivemos para Ele, sem ser dele e sem estar nele. Isso chama-se ativismo. Ativismo religioso. Trabalhar para a igreja e não trabalhar para Deus. Há um perigo muito grande em ser um ativista religioso. Você está dentro da igreja, mas não é dele e não vive nele. E muito menos está fazendo para ele. Está fazendo para homens. Está fazendo para instituições. Nós precisamos, amados, participar deste processo. Ser dele, começar tudo nele, transformações por meio dele, para aí sim estarmos preparados para viver para ele. Essa mensagem, eu não sei se conseguiu alcançar o teu coração, o meu conseguiu. O meu conseguiu, quando ali nós estávamos na quinta-feira, Deus começou a trabalhar o meu coração e me levar. Tem um filme que chama Quarto de Guerra. Se fosse a minha vida, seria chuveiro de guerra. Porque é ali que Deus fala comigo. Aí minha esposa fala, meu Deus, não acaba mais esse banho. É porque eu estou falando com Deus, meu amor. Ele está falando comigo ali, chuveiro de guerra. Ali ninguém vê eu chorar. Ali as lágrimas escorrem dos meus olhos e descem para o ralo. Mas antes disso são colhidas pelas mãos de Deus. Ali eu coloco as minhas imperfeições perante o Senhor. Ali eu coloco a minha vida perante o Senhor. Porque eu quero viver para Ele. Mas eu preciso ser dele antes disso. E eu preciso ser transformado por meio dele, para que isso possa se tornar uma realidade nas nossas vidas. Eu fui para os Estados Unidos agora, os irmãos sabem, voltei de lá, e eu vi o que construíram nos Estados Unidos, um império humano. As igrejas são imensas, vazias, não tem ninguém dentro. As salas das escolas dominicais sobram cadeiras. Um império, muito dinheiro, há muito dinheiro ali, poucas almas. Porque eu creio que o processo foi invertido, não começou dele, não prosseguiu nele e não está para ele. Nós não podemos construir impérios, irmãos. Nós precisamos ampliar o reino de Deus em nome do Senhor Jesus. Jack, chega aqui com o pessoal, por favor, com o Ministério de Louvor. Querido, eu quero orar com você nessa noite. Eu não sei aonde você está nesse processo. Talvez você ainda não seja dele. Talvez você já seja dele, mas não está sendo transformado por meio dele. Ou talvez você já esteja sendo transformado por meio dele e está pronto para viver para ele. Muitos de nós estamos aqui em vários tópicos deste processo. Mas o mais importante de tudo, meu irmão, é você sair daqui nessa noite, sabendo aonde você está com Deus. Quem você é aos olhos de Deus. Às vezes, tem momentos da nossa vida que nós olhamos. Tem momentos nas nossas vidas que nós olhamos no espelho e nem sabemos quem nós somos. Nós temos que olhar para Deus e nos encontrar nele. Vamos nos colocar em pé, amados irmãos. Querido, essa noite eu quero fazer um apelo, um desafio, um apelo para você. Um apelo triplo essa noite.
Se Deus tocou o teu coração, eu vou te convidar a dobrar o seu joelho aqui nesse altar, querido. Você sabe que eu não vou perguntar nada para você, não vou te expor, porque é um tempo de você com Deus. Mas eu queria convidar você que foi tocado no teu coração essa noite. Se você ainda não é dele, se você entrou aqui essa noite, nessa igreja, perdido, sem saber quem você é, para onde você vai e o que deve fazer da sua vida, eu quero dizer que você precisa ser dele. Você precisa render a sua alma, a sua vida para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque mesmo que aos olhos dos homens você seja uma pessoa extraordinária, ainda assim você precisa de Jesus Cristo na sua vida. Então, se você ainda não é dele, quer ser dele, daqui a pouco, chega aqui à frente, dobra teu joelho nesse altar. Mas talvez você já tenha entregue sua vida para ele, você já é dele, mas não estão acontecendo transformações na tua vida. Está difícil para acontecer algo na tua vida. Está difícil. Eu sei quão difícil é mudar algumas coisas, porque já devo ter passado por muitas das tuas lutas. E talvez ainda passarei por muitas outras, porque às vezes é difícil. Se há uma substância difícil de ser dobrada sobre a terra, é o coração humano. Ele às vezes se torna mais duro do que a rocha, do que o aço. Mas quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, ele se transforma em cera. A um leve toque quente do Espírito, ele derrete. Talvez você já seja dele, mas coisas não estejam acontecendo na tua vida, e você quer que aconteça. Talvez já aconteceram, e só precisa de um empurrãozinho para você viver para ele. Se você está sendo tocado, você pode vir chegando aqui à frente, meu querido. Pode chegar. Eu conheço um homem, e você conhece também pelo nome. Um dia conheceremos ele face a face. Se chama Josué. Josué, quando se vê sozinho, depois da morte de Moisés, suas pernas tremeram. Ele já era dele, já tinha sido transformado por meio dele. Agora era assumir o para ele. E Deus disse assim para ele: Josué, só ser forte e corajoso, o resto deixa comigo. Talvez seja o momento de você ser forte e corajoso. Se você está aqui pronto para ser para ele, e só te falta um empurrão, é o altar que está te chamando. Pode chegar, meu querido, pode chegar. Nós vamos orar por você. O louvor vai cantar um louvor, e no meio dele eu vou orar por você. Quero chamar os pastores a chegarem aqui à frente para nos ajudar, meu irmão, a orar pelo povo. Gigante, chega aí, gigante. Carlinhos, chega aí. Você que é do Ministério de Mulher, se você foi tocada, pode chegar aqui para impor as mãos sobre alguém na tua vida. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória.
Eterno Deus e glorioso Pai, diante do Senhor eu quero apresentar, Senhor, essas vidas que chegam aqui nesse altar nessa noite. São homens e mulheres que foram tocados pelas mãos do Teu Santo Espírito. Nós meditamos aqui essa noite, Senhor, sobre aquilo que o Senhor quer nas nossas vidas. Teu Espírito nos desafiou. Teu Espírito, Senhor, tocou profundo na nossa alma. Trabalhados pelas Tuas mãos, ó Senhor, nós nos achegamos aqui sobre este altar, Pai, derramando nossas lágrimas, derramando nosso coração, mas acima de tudo, Senhor, Te reconhecendo como o princípio, a origem de toda a nossa vida. Tu és a vida eterna, Jesus Cristo. A vida está no Senhor. Tu és a fonte da vida eterna. Nós estamos aqui como aqueles discípulos que, quando perguntados pelo Senhor se queriam ir embora, responderam a Ti: para quem nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Nós reconhecemos que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Há pessoas se entregando ao Senhor aqui essa noite como princípio de uma nova vida. Escreve o nome deles no livro da vida. Eles Te reconheceram como Senhor e Salvador supremo das suas vidas. Que não há salvação e não há perdão em nenhum outro, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Salvador e Messias. É o dono das nossas vidas. Existem outros, meu Deus, que já estão em Ti, mas não conseguem, Senhor, ser trabalhados, porque prosseguem, Senhor, tentando e intentando as mudanças, através das nossas próprias forças, Senhor, através das nossas emoções, que muitas vezes são doentias, através, meu Deus, das imperfeições que nós temos, mas queremos ser trabalhados pelas mãos do oleiro, queremos ser trabalhados pelas mãos perfeitas do Senhor, queremos novamente, Pai, receber o hálito de vida, o sopro divino sobre as nossas narinas. Nós nos rendemos aqui ao Teu Santo Espírito, queremos ser santificados, queremos ser transformados, queremos voltar, meu Deus, à Tua vontade primeira, que era ser como o Senhor sobre a terra, não deuses, mas a Tua imagem e a Tua semelhança. Muitos aqui buscam isso, Pai. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos transformações genuínas nas nossas vidas. Quebra correntes essa noite aqui, Senhor. Te peço como foi aqui, aquele dia na Gadara, Senhor, que aquele moço cheio de demônios chegou até o Senhor, e mesmo ali, Senhor, nu, humilhado, cheio de demônios, ele se entregou a Ti. E através do Senhor ele foi transformado, querendo ir contigo. Tu destes a ordem para que ele fosse para os que eram dele. Muitos de nós precisamos desse toque. Muitos de nós precisamos tocar as Tuas vestes. Muitos de nós precisamos, Senhor, da Tua presença em nós, meu Deus, sentirmos o Teu perfume. Oh, meu Deus, vivermos a Tua graça, Senhor. Vivermos, meu Deus, a esperança que pulsa do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos ser transformados pelas Tuas mãos. E muitos aqui, Senhor, já são do Senhor e transformados, mas precisam viver para o Senhor. Tu conheces, Senhor, os gigantes que não permitem isso. Ajuda-nos, Deus, a concluirmos este processo de vivermos para o Senhor. A Ti seja toda glória, a Ti seja toda honra, todo domínio pelos séculos dos séculos. Amém, e amém, e amém. Cante isso. Sempre amém.
Aleluia, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você está feliz? Deus falou seu coração? Amém, graças a Deus. Só para a gente, antes da gente dar a bênção final, queremos agradecer a você que nos visita. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Levante sua mão. Tem alguém? Tem 2 pessoas aqui. Tem mais alguém que nos visita? Amém. Graças a Deus. O pastor está dando um abraço lá na família. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E volte mais vezes, tá bom? Amém. Vamos fechar nossos olhos. Pai querido amado, te agradecemos, te louvamos, ó Deus, por esta palavra, Pai, de despertamento. Obrigado, Deus, porque mais uma vez o Senhor provou o teu amor sobre os nossos corações. Nos leva agora em segurança aos nossos lares. Guarda-nos, proteja-nos, ó Deus, de todo o perigo, Pai, de todo o mal. Que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, que ali a tua presença seja com cada um de nós. Que a graça do Senhor Deus Todo-Poderoso, que o grande amor do Pai, que a doce consolação do teu Santo Espírito esteja sobre cada um de nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém e graças a Deus. Dê um abraço aí no seu irmão e dê a paz do Senhor a ele em nome de Jesus. Não esqueça de pegar a lembrancinha na frente, as mães, por favor, em nome de Jesus.